Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. O nosso Direto você pode assistir através dos canais do Grupo KTV e pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E em breve também no canal 12 da NET. E vamos conferir agora como estará o tempo aqui em Brasília e também no Brasil nesta quinta-feira, véspera de feriado. Olá, Camila, tudo bem? Olá, Voit, tudo ótimo. Vamos então com o tempo segundo o Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos lá. O Instituto Nacional de Meteorologia tem previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite em Brasília. Temperatura mínima foi de 20 graus e pode chegar aos 29 graus. Em várias regiões do Brasil, principalmente do centro-oeste e norte, previsão de chuva e risco de temporais em São Paulo nesta quinta-feira. As chuvas têm provocado muitos problemas, inclusive aqui em Brasília. Vamos então ao mercado financeiro. Bolsas asiáticas fecharam em direção única e com variações moderadas. O índice Nikkei operou em baixa de 1,02%. O índice Nasdaq das bolsas europeias operou em alta de mais de 2,31%. Aqui no Brasil, a Ibovespa operou em alta de 0,62% e o dólar em baixa de menos 0,68%, com valor de R$ 3,6973 para a compra. Na alta, ele vai estar para a venda. Os mercados continuam reagindo bem às movimentações para a formação do futuro governo de Jair Bolsonaro. É o que temos de notícias ainda também para hoje, Camila, nos jornais, aí nas TVs. Voit, as principais manchetes de hoje são: o site O Antagonista deu destaque ao convite do presidente Bolsonaro ao muro. Integrantes da Lava Jato apoiam Sérgio Moro no superministério. O juiz se encontrou hoje com o presidente eleito para acertar os detalhes, se ele aceita ou não o superministério da Justiça. Já o Correio Brasiliense deu a manchete de que o Diário Oficial formaliza os primeiros 22 nomes da transição Bolsonaro. Aqui em Brasília, o metrô teve pane, causou surto aos passageiros, mas já voltou a funcionar normalmente. O Metrópolis afirma que Ibanez prepara decretão para demitir comissionados de Hollenberg. O ato é de praxe quando um governo assume a nova gestão. A Folha de São Paulo está trazendo manchetes sobre a eleição para a presidência da Câmara. E por coincidência, o mais cotado está sendo o deputado João Campos. Olha só, o nosso convidado de hoje, Voit. É isso aí. Valeu, Camila. Bom, vocês viram, né? Dois assuntos que são manchetes nos jornais. O encontro de Sérgio Moro com o presidente eleito Bolsonaro e também a discussão sobre a presidência da Câmara. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, quem sabe, com o futuro presidente da Câmara Federal. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, e hoje recebendo o deputado João Campos, do PRB de Goiás, reeleito para mais um mandato nas últimas eleições. Vocês se recordam que ele esteve aqui no início do ano falando sobre o projeto do novo Código Penal, do qual ele foi o relator. Mas nós vamos tratar deste assunto daqui a pouco. Deputado João Campos, mais uma vez, seja bem-vindo ao Direto de Brasília. É uma alegria recebê-lo aqui e reeleito, né? É, de fato. Eu quero dizer da felicidade por estar aqui no seu programa, até porque você procura abordar assuntos de interesse do Brasil, da comunidade como um todo, e é muito interessante esse tipo de abordagem. Queria aproveitar para abraçar com muito carinho a nossa gente de Goiás. O Brasil foi tomado de um sentimento de mudança, de renovação na política, e isso refere-se a deputados estaduais, federais, senadores, governadores. Enfim. E esse sentimento provocou inúmeras mudanças nessas eleições. E eu, de uma certa forma, contrariei toda essa lógica, porque eu estou no 4º mandato. Desse ponto de vista, sou considerado já um político velho, não é? E o povo de Goiás acho que soube... Mas ideias novas, né? Essa que é a validade. E uma postura, do meu ponto de vista, adequada, correta. E o povo de Goiás soube reconhecer isso e me reelegeu para um 5º mandato e me fazendo o 5º mais votado do Estado, numa campanha, como sempre foram as minhas campanhas, franciscanas, sem estruturas, aquelas estruturas que todo mundo conhece. Daí marqueteiros e tal. Né? As campanhas foram sempre muito modestas, né? E isso me orgulha muito, mas aumenta cada vez mais a minha responsabilidade com a representação do povo de Goiás. Queria, portanto, aproveitar até para agradecer. Foram 106.014 eleitores. E minha gratidão mesmo, né? E a minha felicidade está aqui contigo. Com certeza. Para nós a felicidade é também grande, porque sabemos do seu trabalho, sabemos do trabalho da sua assessoria, que é sempre muito atenciosa, muito competente, e por isso o reconhecimento do povo, que é o mais importante, né, para qualquer político. O senhor esteve hoje com o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O que o senhor tratou com ele? Porque depois a gente vai fazer outra pergunta, mas com o Onyx, o que foi tratado? A Frente Parlamentar Evangélica, hoje nós temos centenas de frentes parlamentares na Câmara e no Senado, mas a imprensa e o mundo político reconhecem de forma mais destacada 3. A frente do agronegócio, a frente da segurança pública e a frente evangélica, pela atuação intensa dessas frentes parlamentares. E eu tive o privilégio de presidir a Frente Parlamentar Evangélica por uns 8 anos mais ou menos. Sou o vice-presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. E aí, nós, a Frente Parlamentar Evangélica, valendo-nos dos técnicos que nos assessoram, estamos desejosos de dar uma contribuição para o Brasil. E elaboramos uma proposta de governo. Essa proposta de governo nós batizamos de O Brasil para os Brasileiros. Então, de fato, é uma proposta de governo, onde a gente trata de um Estado mínimo, de uma política econômica liberal, portanto, da livre iniciativa, da questão tributária, da reforma previdenciária, do enfrentamento à corrupção, e um conjunto de outros temas como proposta de governo. Nós já tínhamos tido a oportunidade de apresentar isso ao Bolsonaro antes da eleição do 2º turno, e agora, hoje, uma representação da Frente Parlamentar Evangélica. Estivemos com o Onyx, ministro já anunciado para a Casa Civil, para entregar a ele também uma cópia desse documento. Nós entendemos que é uma contribuição para o Brasil, mas é também uma sugestão para o governo eleito, né, de Bolsonaro. E, evidentemente, que aproveitamos para
falar sobre a relação do governo com o Congresso, com como é que o governo está pensando, não é? Como é que o governo está pensando de encaminhar as reformas, porque o Bolsonaro, assim como o Lula em 2003, ganhou as eleições com um capital político imensurável. E aí, qual vai ser a diferença, e o nosso sentir, e é o sentir do deputado Onyx, qual será a diferença entre o Lula em 2003 e o Bolsonaro em 2019? É que o Bolsonaro vai utilizar desse capital político para fazer as reformas que o Brasil precisa. O Lula tinha um capital político imenso e não fez reforma nenhuma. Não queria entrar em bola dividida, não queria se desgastar, e aí deu no que deu, né? Não fez as reformas, o Brasil continuou ruim, gastou todo o crédito da política econômica implementada pelo Itamar Franco através do Fernando Henrique, e não fez as reformas. O Bolsonaro está disposto a utilizar esse capital político em favor do Estado brasileiro, do povo brasileiro, e fazer as reformas que o Estado precisa. E nós vamos tratar de duas questões iniciais para saber o que realmente a Frente Parlamentar Evangélica apresentou ao Bolsonaro na questão da saúde e no combate à corrupção. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo K TV e pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br, por todas as mídias sociais, YouTube, Instagram, né? E também, brevemente, através do canal 12 da NET. Estamos recebendo aqui, com muita alegria, o deputado João Campos, do PRB de Goiás. O senhor disse que a bancada evangélica apresentou quase que um projeto, um plano de governo, sugestões para o futuro governo de Jair Bolsonaro. Especificamente na questão de segurança e de combate à corrupção. O que a frente apresentou? No combate à corrupção, a nossa sugestão é que o presidente da República coloque também o seu prestígio para que o parlamento aprove projetos de lei que estão tramitando e que vão facilitar o enfrentamento à corrupção. Dentre eles, projetos que classificam a corrupção como crime hediondo. Você vai endurecer a legislação. Fora disso, é criar estruturas dentro do próprio governo, né, que dificultem a corrupção.
Na medida que você passa a prover cargos de chefias muito mais por mérito, levando em conta, portanto, a meritocracia, do que a indicação política pura e simples, evidentemente que isso por si só já diminui a corrupção. E aí não basta os cargos de chefia serem providos apenas com gente que é efetivo do Estado brasileiro. Porque entre efetivos você também tem gente que não é, tem desvio de conduta, daí por diante. Então é preciso ter critérios que levem em conta a meritocracia, que levem em conta o histórico, se já é um servidor efetivo, o histórico desse servidor, daí por diante. Se é efetivo, se é eficiente. E aí um conjunto de outras sugestões. A possibilidade, em algumas situações, o Estado criar mecanismos, o Estado brasileiro criar mecanismos de medir produtividade, eficiência, mas critérios objetivos. Aliás, nessa questão eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de um assunto que está tramitando aí e que já provocou uma reação daquela turma mais radical. Transformar a invasão de terra e de apartamentos, coisas, um crime de terrorismo. Qual é a sua opinião? Não, de terrorismo aí tem que saber a motivação. Sim. Dependendo da motivação, isso pode até se enquadrar como crime de terrorismo. Fora disso, não dá para ser, não é? Agora, como é que combate essa invasão? O Código Penal hoje já classifica essa invasão como esbulho. Um esbulho possessório, isso já é crime. O que acontecia é que, dado a leniência dos governos de esquerda, as próprias instituições que têm o dever de atuar com mais firmeza, parece que não atuavam com mais firmeza, dentro de uma lógica do próprio governo, né? De que tinha que ter condescendência, daí por diante. Olha, a propriedade é um direito consagrado nas constituições do mundo. E você tem uma lógica nos governos de esquerda de que o direito de propriedade foi revogado, não é? Tem que restaurar isso. Tá certo. Bom, tem um assunto que hoje foi manchete, inclusive, de vários jornais no Brasil, um deles, a Folha de São Paulo, que a Camila acabou de nos dar essa manchete aí. Um integrante da bancada evangélica, da bancada da bala, como pejorativamente a Folha sempre usa, e está cotado para ser o próximo presidente da Câmara. Eu vou corrigir, não é o futuro presidente da Câmara, o próximo presidente da Câmara. João Campos, por coincidência, está aqui conosco. O senhor é candidato, o senhor tratou deste assunto, já está se articulando, será o próximo presidente da Câmara? Serei porque eu estou me apresentando como candidato não é apenas para marcar a posição. Eu estou me apresentando como candidato porque desejo presidir a Câmara a partir de 1º de fevereiro de 2019. Estou fazendo uma conversa interna no meu partido, o PRB, o Partido Republicano Brasileiro. E em razão das conversas internas que estou fazendo, estou convencido, com as cautelas que devo ter, de que na próxima terça-feira o partido fará o lançamento da minha candidatura. Em fazendo o lançamento da minha candidatura, aí sim, eu vou procurar conversar com cada deputado, vou me empenhar muito para conversar com os 512, porque o 513 sou eu, né? 512 deputados que comporão a nova legislatura a partir de 1º de fevereiro. Vou procurar cada um, vou procurar os presidentes de partidos que têm representação na Câmara Federal. Vou dialogar com governadores, porque a Câmara aprecia matérias que têm repercussão nacional, que têm repercussão em estados, aí por diante. Não, e é para ter o protagonismo de fazer as leis e fiscalizar o Poder Executivo. Então, é muito interessante que quem se propõe a ser presidente do Parlamento brasileiro busque já, nesse período de candidatura, dialogar com governadores, daí por diante, não é? E quem vota são os deputados, mas tem presidente de partido que nem vota, ele é só presidente de partido, não é deputado. Mas ele está dentro de uma estrutura partidária que tem significado nesse processo. Então, eu vou estabelecer um diálogo com todo mundo. Estou trabalhando um conjunto de propostas que diz respeito internamente à Câmara, mas que tenho que ter propostas também que conecte a Câmara, que é a casa do povo, diferentemente do Senado, que é a casa da Federação. A Câmara é a casa do povo. Então, eu hei de defender propostas também que conecte a Câmara com a sociedade brasileira. Por exemplo, é isso que nós queríamos. Não é? Eu eleito presidente da Câmara, eu vou encontrar mecanismos onde, de alguma forma, a sociedade brasileira participe da pauta da Câmara.
tem matérias que não é possível. Edição de medida provisória. O presidente editou a medida provisória, a Câmara tem que apreciar, não é? Tem um rito próprio e tem prazos. Projeto de lei com urgência constitucional determinado pelo presidente da República. Não tem jeito. Mas o presidente da Câmara pode elencar a cada tempo, um tempo a ser determinado de forma periódica, eleger lá 4 temas, indicando quais são os projetos que abordam esses temas aqui. E colocar a sociedade para se manifestar. Qual daqueles temas deve ir para a pauta em caráter de prioridade. Uma prioridade que não é constitucional, uma prioridade que não foi estabelecida pelo parlamento, mas uma prioridade estabelecida pela sociedade. Dentre aqueles temas, o que for mais votado pela sociedade tem que ir para a pauta com caráter de prioridade. Acho que é uma das formas da sociedade participar da pauta do parlamento. Agora, o senhor deve ter sentido isso na sua campanha para se reeleger lá no estado de Goiás, que a gente também conhece muito bem, que é a austeridade do poder legislativo e não só do legislativo, a austeridade nos 3 poderes. O senhor tem alguma proposta? O que é preciso fazer para desmanchar essa impressão de que deputado não trabalha? Trabalha 2 dias por semana, tem carro, tem moradia, tem isso e aquilo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ser muito honesto é da informação com a sociedade. Setores da mídia brasileira insistem em informar ao cidadão brasileiro que o deputado federal, o senador, trabalha terça, quarta e quinta. Fora disso, ele está à toa, ele está numa rede, descansando, tomando água de coco. O que não é verdade. Você pode até ter um outro parlamentar, um deputado federal, um senador, que leva o mandato meio... Na flauta. Hã? Na flauta. De forma muito tranquila. Mas não se pode dizer, porque não é verdade, que o deputado federal e o senador trabalham terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta ele está em Brasília na atividade parlamentar. São os dias que nós temos sessões deliberativas. Fora disso, onde que nós estamos? Nós estamos no Estado. Eu chego no meu Estado, a minha assessoria, a minha família, as pessoas que me acompanham sabem. Eu chego no Estado, é uma audiência da Secretaria de Segurança Pública, é uma audiência com o governador para resolver um problema de um município, ou acompanhado de sindicatos, de associações que têm demandas do governo do Estado, é na Casa Civil do governo do Estado, enfim, é no interior, sábado, domingo, acompanhando a inauguração de obras, anunciando que eu consegui levar uma emenda que eu consegui aprovar aqui no Orçamento da União, apresentar para aquela comunidade, enfim, só Deus sabe como é que é a minha vida. Mas nós vamos tratar deste e de outros assuntos no próximo intervalo, no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender,
tem o apoio do Sebrae. Estamos retomando a nossa entrevista com o deputado João Campos, próximo presidente da Câmara, segundo ele, mas nós queremos tratar de um projeto que ele já esteve aqui no início do ano, falando sobre o Código Penal, o novo Código Penal, do qual ele foi o relator. Como é que está o Código hoje? Qual é a tramitação? Existe uma previsão de votação? Olha, veja você, o Código vigente é de 1941. Ultrapassado, enfim, tem contribuído para a impunidade. Estamos fazendo o novo Código. Sou relator, fiz um esforço enorme para votarmos antes das eleições. Não consegui, dada a complexidade da matéria, mas também porque setores da esquerda diziam: João, olha, tem determinados temas aí que vai virar palanque político, então não vamos deixar votar antes das eleições, não. Exemplo, execução da pena a partir da decisão de segundo grau. Eu estou colocando isso dentro do novo Código de Processo Penal. Não vou abrir mão disso. Isso é um dos pontos que eu não negocio, não é? E daí não tivemos, portanto, condições políticas de votar antes das eleições. Pelas razões óbvias, né? Existe um preso em julgamento. Bom, então, vencido agora o período eleitoral, eu estou articulando para ver se a gente consegue votar na Câmara até o final do ano. O recesso parlamentar começa de 22 de dezembro. Então nós temos aí 1 mês e meio, mais ou menos, para tentar votar. Fazer um esforço muito grande nesse sentido e estou animado, né? Estou muito confiante que a gente consiga. Se nós fecharmos o ano com a votação do novo Código de Processo Penal na Câmara, para mim é uma vitória extraordinária, não pessoal, mas dessa legislatura, do Parlamento nessa legislatura. E o que o senhor acha de colocar em votação novamente a reforma da Previdência? Acho que não é razoável. Primeiro porque a reforma da Previdência é uma proposta de emenda constitucional que tem um rito legislativo muito complexo. Para um tempo de 1 mês e meio, acho isso impossível. De outro lado, o presidente Temer queria fazer uma reforma profunda, mas ele não tinha o capital político para isso. Então ele foi negociando e a reforma ficou dentro daquilo que era possível na medida do capital político dele. Ela ficou muito aquém daquilo que o Brasil precisa. Então eu acho que encerra-se o governo, o Bolsonaro assume e propõe uma reforma dele, uma reforma profunda que o Brasil precisa, daí por diante. Eu acho que pelo menos essa é a minha compreensão. Mas tem um outro assunto aí que o senhor entende muito bem. Está em debate e o próprio presidente eleito falou a respeito disso, a retomada do Estatuto do Desarmamento. Olha, o Estatuto do Desarmamento, a minha posição... Que foi aprovado em plebiscito e depois rejeitado. O que aconteceu? Nós aprovamos o Estatuto do Desarmamento, houve um referendo onde a sociedade se manifestou pela não vigência da proibição da comercialização de armas, para comercializar. Só que o governo do Lula era contra. Claro. E aí desrespeitou a manifestação da sociedade. Orientou os órgãos do Ministério da Justiça, que tem a competência de deferir a aquisição de arma, a posse de arma e o porte de arma, para indeferir tudo quanto é pedido, contrariando o próprio Estatuto. Porque o Estatuto não proíbe, o Estatuto estabeleceu critérios. Qual é o principal ponto que nós estamos defendendo que tem que ser alterado no Estatuto? Não é revogar o Estatuto, é fazer algum ajuste. O principal ajuste que nós queremos fazer é exatamente nesse ponto. Ora, você é um cidadão de bem, você deseja ter uma arma na sua casa. O Estatuto diz que para você ter arma na sua casa, que não é porte, é apenas ter em casa, não é? Você tem que provar que você é um cidadão que não responde a nenhum processo, que você tem endereço certo, que você tem profissão definida. Tem um conjunto de regras estabelecidas pelo Estatuto. Você cumpriu todas as regras. Cumpriu, provou lá com as certidões, defere-se, autoriza você comprar a sua arma. Esse é o principal ponto que nós queremos alterar. Porque o que está hoje não. Você cumpre tudo que o Estatuto exige, aí você leva lá no órgão do Ministério da Justiça e eles indeferem. Então, para que fazer as exigências, não é? Esse é o principal ponto que nós queremos alterar. Não, que o Bolsonaro, a bancada da bala, quer armar a população brasileira. Negativo, isso não procede. O que nós queremos é que o cidadão brasileiro de bem, que deseje ter a arma na sua casa ou na sua propriedade rural, para a defesa da sua vida, da sua família ou da propriedade, aquele que quiser, em observando, em cumprindo todos os requisitos do Estatuto do Desarmamento, que são requisitos muito rígidos, o faça. Quem tem esse direito, mas não quer, não exerça. Não é obrigado, né? Não é obrigado.
Tá certo. Deputado João Campos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado à sua assessoria, que a gente faz as brincadeiras, mas são sempre muito atenciosos e competentes. Obrigado. E esse sucesso aí no seu pleito, espero Obrigado. que o senhor seja o próximo presidente da Câmara, porque nós vamos ter um amigo e um deputado competente lá exercendo o mandato. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma.